Hamilton Mourão, vice-presidente e senador eleito, ele mudou de opinião sobre os atos golpistas que ainda estão acontecendo por aí. E ó, foi uma mudança gradual, é verdade, foi assim aos poucos, mas foi uma mudança radical também. É porque no início de novembro, o Mourão, ele estava dizendo que era para aquela galera ali ir para casa, que não adiantava chorar, falou desse jeito. Aí ao longo das semanas foi mudando, foi criando assim uma simpatia pelos atos golpistas. Eis que agora, cara, ele fala assim: fiquem firmes nas ruas. Mudou, hein? Por que será? Você sabe que as manifestações bolsonaristas, chamadas de golpistas, eu queria ver com mais frequência assim manifestações inconstitucionais. Vocês sabem do que eu estou falando. Esse pessoal aí, eles saíram de controle. É. Tá aí na tela? Tá aí na tela? O que restou desse ônibus em Brasília, por exemplo, e só por exemplo, não me vem com papo de infiltrado, não, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Essas manifestações saíram de controle. Não dá para negar, não dá para negar, né? E quando essas manifestações saem de controle, o Brasil fica querendo ouvir o que suas autoridades vão dizer a respeito dessa crise em Brasília, a respeito de um problema de segurança pública, porque é disso que a gente está falando, né? Cadê o Hamilton Mourão? O que ele está dizendo agora sobre isso? Tudo, Chico. Vamos ver aqui o que disse o vice-presidente da República, senador eleito, o Mourão. Né? Ele disse o seguinte: defendeu os atos, disse que manifestantes fiquem firmes, sem citar o presidente Bolsonaro, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, senador eleito, em artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, hoje, criticou a política econômica de governos petistas e convocou apoiadores a manterem acesa a chama da direita. Não repreendeu os atos golpistas realizados tanto nas imediações da sede da Polícia Federal e que terminaram em vandalismo, quanto os que aconteceram em quartéis e estradas realizados desde a eleição de Lula. Deixa eu aqui separar alguns trechos que o UOL traz nessa reportagem. Olá. Abre aspas para o que disse o vice-presidente. A minha mensagem aos manifestantes é para se apropriarem desta força, coragem e resiliência que provaram ter para permanecerem ativos, de cabeça erguida, firmes em suas convicções, unidos e diuturnamente vigilantes da nova condução que o país terá, das promessas e dos atos que virão. Fecha aspas. Muito bem, acho que por aí já basta, né? Fiquem firmes. E ainda elogia a força dos manifestantes que estão nas ruas. De novo, força dos manifestantes que estão nas ruas. Olha o que eles fizeram com essa força. Pois é, será que esse é um uso recomendável da força? Fica aqui o questionamento. O que resta para a gente aqui agora? É entender a mudança do Mourão. Tá? Vocês viram aí o Mourão agora, manifestantes com força nas ruas, vigilantes, firmes. Esse é o Mourão agora. Vamos voltar para o que o Mourão estava dizendo sobre essa galera nas ruas um mês atrás. O que ele estava dizendo um mês atrás? Presidente e senador eleito general Hamilton Mourão, do Republicanos, disse que, abre aspas, não há o que reclamar, fecha aspas, sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, contra Jair Bolsonaro, do PL, no segundo turno das eleições presidenciais. Mourão refutou em entrevista ao jornal o Globo a possibilidade de fraude no processo eleitoral, que também o elegeu, e disse que manifestantes bolsonaristas que estão fechando as estradas pelo Brasil devem baixar a bola. Abre aspas. Nós concordamos participar de um jogo em que o outro jogador, no caso, se referindo a Lula, não deveria estar jogando. Mas se a gente concordou, não há mais do que reclamar. A partir daí, não adianta mais chorar. Nós perdemos o jogo, reconheceu o senador eleito. Nós perdemos o jogo, reconheceu o senador eleito, acrescentando ainda que não adianta chorar. E há um mês era baixem a bola. Faz só um mês. Sobre os manifestantes bolsonaristas que fazem atos contra as eleições e pedem a intervenção militar, Mourão diz que eles deveriam ter protestado quando Lula recuperou seus direitos políticos.
Muito bem, então aí as informações do O Povo sobre o Hamilton Mourão e o relacionamento dele com essa direita maluca pirando nas ruas, né? Então, há um mês, baixem a bola. Nesse momento, fiquem firmes. Eu disse que a mudança foi gradual. O que aconteceu entre uma coisa e outra? Também não sei. Mas vamos ver uma fala dele há 15 dias. Ele se aproxima um pouco mais desse incentivo direto aos manifestantes que ele dá agora. E a passagem do presidente eleito aqui em Portugal com as autoridades, como é que o senhor fala em Portugal a respeito desse apoio às manifestações golpistas que estão acontecendo no Brasil nesse momento? Em primeiro lugar, as manifestações não são golpistas. Isso é uma coisa que vocês da imprensa estão colocando. Isso é a manifestação de gente no Brasil, né, é uma questão interna nossa, que não se conformou com o processo, que considera que o processo é viciado. Essas pessoas não estão na rua, não é, de forma desordeira, não é? Estão, não é, num processo de, vamos dizer assim, de uma catarse coletiva, né? Eu posso colocar dessa forma, no sentido de aceitar algo que eles consideram que não foi correto. E o tempo é o senhor da razão. Tá? O tempo é o senhor da razão. O que eu considero muito claramente é que o árbitro desse jogo, né, o Tribunal Eleitoral, ele foi parcial ao longo desse jogo. Isso é que eu considero. Muito bem, vou tentar resumir. Num período aí de 45 dias, a gente teve o Mourão dizendo: galera que está na rua, baixa a bola, perdemos, já era. Aí passam-se ali algumas semanas, né? Uns 10, 15 dias, e você tem... não são manifestações golpistas. Pois pula agora para essa metade de dezembro e você tem: fiquem firmes. Se mantenham aí, se apropriem desta força, diz Mourão aos manifestantes. O que aconteceu entre lá e cá? O que fez Mourão mudar de opinião? Eu não sei. Eu poderia dizer o que eu acho, mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei, e o que eu sei eu já contei aqui para vocês. É isso, né, gente? Se for para ficar como palpiteiro profissional, aí não adianta, né? Também não vamos ficar aqui especulando e criando teoria conspiratória, porque teoria conspiratória é coisa da direita maluca, e a gente quer ser um pouquinho melhor que isso. Você sabe o que são as cozinhas solidárias? Se não sabe, tá sabendo agora. E o nome é autoexplicativo, hein? São cozinhas que estão espalhadas pelo Brasil, montadas bem pertinho de locais críticos, onde tem muita gente vivendo a chamada insegurança alimentar, que é um nome bem menos amargo para fome, né? Esse projeto foi implementado justamente no momento mais crítico da pandemia, quando o Brasil lidava com um governo negacionista, capaz de negar tudo. Até o inegável. Alguém já viu alguém pedindo um pão na porta ali no caixa da padaria? Você não vê, pô. As cozinhas solidárias são obra do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Eu sei que te disseram que eles vão invadir sua casa e vão tomar o que é seu, mas não se engane, o MTST não é um banco. E as cozinhas solidárias mostram muito bem como é o espírito do movimento. Um movimento formado por gente que se une para se ajudar, por gente que entende que trabalhando em conjunto aumenta as suas chances de sobreviver e de ir além da mera sobrevivência, transformando o mundo ao redor. A gente veio, almoçou, achamos boa comida e se oferecemos para pegar e ajudar, lavar a louça, cortar coisa. Deu para entender como funciona, né? Todo mundo pode ter um papel nessa iniciativa. E você também pode ser um elo nessa corrente de solidariedade. Você também pode fazer parte desse esforço que é urgente e é necessário. Porque fome não tem só a ver com pobreza. Fome não tem só a ver com os rumos da economia. A fome no Brasil é uma escolha política. E a questão é, será que você concorda com essa escolha? Porque está colocada aqui uma chance de mostrar que não. Você não compactua com isso.